rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo está bem, com vocês? Vocês estão bem? Deixem nos comentários, valeu? Se você puder dar essa força, eu agradeço, que é mais importante. E vamos começar o ano aí, começar 2021, né, com participação, isso mesmo, primeira participação aqui no canal. Hoje vai ser com o Pedro Burda, isso mesmo, torcedor do Coritiba, ele que tem a página Coxa News. Se você puder dar uma força lá pro Pedrão, ele é gente boa pra caramba, valeu rapaziada, super gente boa, humildade pura, o Pedro, tamo junto sempre, irmão Pedro, valeu. E vou comentar um pouquinho pra vocês sobre o Vasco, como que o Vasco vai vir, o provável time, estatística, e ele também falou sobre o Coritiba, tá bom? No finalzinho, aí o Pedro vai ficar falando sobre o Coxa, como que o Coxa vem, a situação do Coxa, um grande clube, e vamos falar do Vasco aí, que é mais importante. E vamos para esse vídeo. Primeiramente, eu quero começar falando aqui nesse vídeo que o Vasco não vence o Coritiba desde 2013, isso mesmo. A última vitória do Vasco foi em 2013, para quem não lembra. E a última vez que o Vasco enfrentou o Coritiba foi em 2017, naquele brasileiro, né? Se não me engano, foi aqui no Maracanã. Se não me engano, o Vasco empatou o jogo no Maracanã. Teve o gol até do Rildo, quando o Rildo jogava no Coxa. Se não me engano, foi um empate de 1-1 ou 1-0 Coxa. Não lembro direito, mas só sei que foi um jogo muito doido. O Rildo fez aquele gol em cima do Vasco. Foi um jogo bastante complicado e delicado. O Coxa acabou caindo, né, para a segunda divisão naquela época. Um time muito bom do Coritiba. Naquela época, o Coxa, se não me engano, eram patrocinadas aqui pela Adidas. Então, assim, cara, foi bastante complicado para eles, né? E o Coxa aí vai vir para cima do Vasco em 20º, aí o Coxa que tá complicado, tá delicado para eles. E o provável time do Vasco deve ser esse daqui. O provável time do Vasco deve ser o Fernando Miguel no gol, na lateral direita o Léo Matos, ele volta de suspensão, a zaga do Vasco, o Wesley e o Castão, o Henrique na esquerda, que a salvação vem acontecer nesse sábado. O meio campo do Vasco provavelmente deve ser o Leonardo Gil, o Juninho, né, para vocês saber que é mais importante, os dois volantes ali, tem a chance do André jogar essa partida, tá bom aí? Vai ser com eles mesmo. O ataque do Vasco deve ser o Thales Magno, o Iago Pikachu e o Germancano. Corrigindo para vocês aqui, o Bruno Gomes deve ser o titular na vez do Andrei. Tranquilo? No banco de reservas, o Vasco vai ter o Marco Júnior, o Benítez deve começar no banco, tá bom? Porque a situação física dele não é das boas. É complicado, cara. E vai ter o Igor Catatal, entre outros jogadores. Cara, uma partida muito complicada. Eu acho que o Vasco deve propor em campo o mesmo esquema tático. Aquele, vamos dizer, né? Posso falar para vocês, o 4-3-3 ou então 4-4-2, tá bom? Provavelmente deve ser um desse esquema tático. O Vasco deve jogar ofensivo, não deve jogar defensivo, por ser um jogo de 3 pontos. Por ser um jogo, se o Vasco ganhar a partida, o Vasco dá um alívio fundamental. Se o Vasco perder, a situação vai voltar como antes, tá bom? Se o Vasco empatar, também não vai ser bom. Vai ser bom para eles, mas para nós não vai ser bom um empate, tá bom? Então, assim, uma vitória do Vasco neste sábado é importantíssima, cara. Importantíssima mesmo uma vitória. Então o Vasco vai dar o máximo dele para tentar aí a vitória, que é mais importante. Galera, se o Vasco ganhar essa partida, galera, contra o Coritiba, o Vasco vai para 35 pontos e vai para 13º, tá bom? Isso mesmo, o Vasco passa o Red Bull Bragantino de vitórias, empatado com o Vasco de vitórias, que é 8, tranquilo, o Vasco vai para 9 vitórias, e passa o Sport e o Red Bull Bragantino caso o Vasco vença. Se o Vasco vencer, o Vasco sobe 2 casas e vai para 13º, tá bom? Que daria um alívio fundamental. Aí sim o Vasco já iria começar a pensar numa Sul-Americana, numa vaga. Vale ressaltar que virou agora G8, tá bom? Isso mesmo, virou G8 a Libertadores, né? Para Libertadores virou G8, então tem uma possibilidade do Vasco beliscar o G8, mas eu acho difícil porque vamos pegar muitos times, como se fala, qualificados nas próximas partidas. O Vasco vai enfrentar o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, se eu não me engano o Santos não, mas vai pegar vários times grandes. Eu sei que vai pegar só time grande nos próximos jogos. Então, assim, uma vitória contra o Coritiba é fundamental, valeu? Então esse daí é o vídeo para vocês.
Quem puder dar essa força eu agradeço. Desculpa qualquer erro, valeu, erro faz parte. Tamo junto, irmão Pedro, valeu, que seja um jogo justo, né, e que o melhor em campo vença a partida. Tamo junto sempre, rapaziadinha. Vamos, Vasco, vamos coxar, tamo junto sempre. Isso aqui é Vasco, abraço. E aí, a convite do João, a gente representando o Coxa News, vamos falar um pouco sobre o que o Coxa pensa para esse jogo do sábado, Coxa e Vasco da Gama no São Januário. É o seguinte, o planejamento inteiro do ano do Coxa foi ruim. E além do planejamento ruim, ele foi mal executado. Isso digo em 2020. Então, desde o Campeonato Paranaense até o Campeonato Brasileiro, a gente sofreu muito com jogadores que não tinham capacidade e com treinadores com ideias ruins. A gente já teve Barroca, teve Jorginho, teve Rodrigo Santana e todo mundo deu errado. Então, hoje, chegando no final do campeonato, o Coxa na última colocação, tendo bons jogadores que poderia estar numa situação melhor, a gente se encontra nessa situação difícil. Contra o Vasco, hoje, sinceramente, a realidade que o torcedor do Coxa tem não é nem talvez quem espere uma vitória, mas sim um bom rendimento. No último jogo, o Atletiba, o Coxa já jogou melhor. Com a chegada do técnico paraguaio Gustavo Moriquinho, a gente teve uma mudança de filosofia, que obviamente ainda não está implantada, porque ele nem conseguiu treinar no último jogo, por não estar inscrito no BID, provavelmente vai fazer a estreia dele contra o Vasco. Então a gente espera que contra o Vasco, o Coxa ele apresente um futebol bom e com vontade, que é certamente a maior promessa do Gustavo para esse time do Coxa, que é um time que demonstre garra e vontade na hora do jogo. A gente vai ter alguns desfalques, Matheus Galdesani, Rodolfo, Rafinha, que certamente é o nosso líder tanto dentro como fora de campo, então vai ser um jogo complicado. Tem o atacante Robinho da base, que foi relacionado pelo segundo jogo no profissional dele. Então, contra o Vasco da Gama, que também não está vindo bem, está na zona de rebaixamento, mas ganhou o último jogo, para o Coxa, se quiser reacender uma possível esperança de continuar na Série A, esse jogo vai ser muito importante. Os 3 pontos seriam essenciais, mas é aquela coisa, a torcida do Coxa hoje já está tão desacreditada e quase que conformada com a possibilidade de rebaixamento, que a gente não espera muita coisa desse jogo contra o Vasco. O que o Coxa espera para esse jogo é só um bom rendimento, um time com vontade que consiga fazer um bom jogo contra o Vasco. Valeu!